Olá, criptomaníacos! O Bitcoin sofreu uma correção significativa nos últimos dias, caindo de volta para importantes suportes no gráfico de preço. Será que isso alterou a nossa tendência de alta que já vem há algum tempo? E no vídeo de hoje falaremos também sobre a Binance propondo uma regulamentação global, claro, para o nosso bem. Será mesmo? Tudo isso logo após a vinheta. Antes que eu proponha uma regulação para que todo mundo seja obrigado a dar like nesse vídeo, dê por conta própria. A gente não precisa desse tipo de regra, né? Então aperta o botãozinho de like aí e ajude o canal, mesmo sem isso ser obrigatório. Mas chega de brincadeira e vamos começar hoje fazendo aqui um anúncio sobre lançamentos da Bitpreço, que é a corretora aí que mais tem lançamento no mercado, né? Toda semana aparece ali uma moeda nova, interessante dentro da Bitpreço e agora não foi diferente. Vocês têm aqui a Uniswap, né, que é uma corretora descentralizada, o token dela está sendo vendido na Bitpreço, vocês encontram lá, tá? Uniswap, uma das maiores corretoras descentralizadas do mercado. E também agora eles lançaram os tokens, né, as criptomoedas do jogo Star Atlas, que é um jogo play to earn, aqueles jogos que vocês têm na blockchain que dá para ganhar dinheiro, né, no dia a dia. E como é construído na blockchain da Solana, acaba tendo um gráfico superior, né, um gráfico melhor do que a média, onde é uma espécie de batalha espacial. Então, no caso, o jogo se passa no ano de 2620 e existem 3 facções, humanos, alienígenas e androides, e eles lutam por recursos, conquista territorial e dominação política. Esse jogo possui 2 tokens aqui, o Atlas, que é a moeda nativa do jogo, onde você compra espaçonave, combustível, estações espaciais e tal, e tem a Polis, que é o token de governança, que te permite tomar decisões com relação ao próprio jogo, né? Influenciar nas decisões de desenvolvimento desse jogo. Então, quem gostou aí tanto dos tokens da Star Atlas quanto da Uniswap, corre na Bitpreço, o link para a corretora está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, eu estava quase esquecendo, mas tem uma promoção para vocês, né? Uma promoção de lançamento da Star Atlas. Então você entrando aqui no Instagram da Bitpreço, seguindo as regras que aparecem aqui, você concorre a um NFT por dia, a uma nave desse jogo por dia durante um mês, tá? De segunda a sexta. Então participe, porque NFT, como vocês sabem, tem um valor de mercado e se o jogo der certo, esse valor tende a crescer. Então é fácil, corre lá, Instagram da Bitpreço e participem. Entrando agora no mercado, vocês viram essa queda forte que aconteceu e alguns portais começam a tentar entender por que a queda aconteceu. Então aqui, por exemplo, na Isto é Dinheiro, eles dizem que criptomoedas registram forte queda com o plano de infraestrutura de Biden. Amanhã dessa terça-feira registrou forte queda no valor das criptomoedas como consequência do pacote de infraestrutura de $1 trilhão assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essa frase aqui já parece contraintuitiva, porque você fala, se ele injetou $1 trilhão no mercado, ou seja, ele inflacionou o dólar, isso é positivo para o Bitcoin. Por que o Bitcoin, então, caiu 9% e ficou abaixo de $60 mil? Aí a matéria explica aqui. Há algumas possíveis explicações. A principal é o projeto de infraestrutura dos Estados Unidos, que prevê a declaração de impostos sobre criptomoedas. Além disso, os corretores de criptomoedas devem revelar quem são seus clientes. Outra regra é a exigência de declaração para quem compra mais de $10 mil em ativos digitais. O temor do mercado é em relação à dificuldade tributária dos corretores de criptomoedas e uma possível perda de lucro a longo prazo dos investidores. Ah, entendi. Então, esse dinheiro que está sendo injetado, parte dele será para atacar investidores de criptomoedas e corretoras de criptomoedas, que agora precisam declarar um bando de coisa, pagar um bando de imposto. Então, sim, isso aqui acaba afugentando parte dos investidores, né? Eles ficam com medo, eles falam, pô, vai ter um bando de burocracia, vai ter um bando de problema, dor de cabeça, prefiro sair desse mercado. Então, como está tendo uma injeção de dinheiro para atacar o nosso mercado, pode ser que tenha algum impacto realmente no preço. Vamos olhar
para o gráfico de preço do Bitcoin. O que aconteceu ao longo dessa queda foi isso aqui. Nós estamos aqui no gráfico mensal. Eu vou começar pegando um gráfico mais distante, o gráfico mensal, e vou aproximando pouco a pouco. Então, no gráfico mensal, notem uma coisa interessante. Aqui, em abril, a gente teve essa alta histórica aqui dos 65 mil dólares, mas a vela mensal fechou exatamente nessa linha verde, na horizontal, que marca 58.755 dólares, tá? Então, aqui foi o topo, né, o fechamento mensal. E a gente conseguiu romper essa linha verde no mês passado, ou seja, em outubro. E aí, beleza, foi lá em cima, né? A gente chegou a bater aqui nos 69 mil dólares em novembro, e a partir daí a gente caiu. Mas até onde a gente caiu? Notem que o recuo de preço vai exatamente nos 58.700, que é aquele fechamento mensal anterior. Então, o gráfico mensal ainda está interessante, porque a gente teve um rompimento dessa linha verde e agora a gente teve um recuo de preço para testar essa linha como suporte. Como vocês sabem, por acompanhar o canal, se a gente fecha o mês acima dessa linha verde, continuamos numa tendência de alta nesse prazo maior, tá? Então não teria nenhum problema o preço recuar aqui, ou mesmo até cair abaixo, né? Mas fechando o mês acima de 58.700 dólares, tá? Essa linha verde é muito importante. Então, quando chegar no último dia do mês de novembro, é importante fechar acima de 58.700. Um fechamento abaixo disso mudaria essa configuração, mudaria essa estrutura e aí sim pode ser preocupante. Vamos aproximar mais um pouco o gráfico, entrando para o gráfico semanal. Está aqui o gráfico semanal e olhem também como a mesma coisa acontece, né? A gente teve esse fechamento semanal no topo aqui, nos 60 mil dólares, que é essa linha amarela aqui no topo. Rompemos ela em outubro, o preço foi subindo e a partir dessa semana atual ele recuou e entrou na nossa região de suporte, que é toda essa região amarelada. Mas o preço se mantém agora, nesse momento, exatamente acima da linha amarela. E o que a gente quer ver aqui no gráfico semanal também seria um fechamento da semana, ou seja, lá no domingo, acima dos 60 mil dólares. Isso também seria interessante num prazo mais curto, tá? Reforçaria essa tendência de alta num prazo mais próximo também, o que é importante para a gente, tá? E no caso de queda aqui, não vejo problema no gráfico semanal até essa região dos 56 mil dólares, tá? Abaixo dos 56 mil dólares seria preocupante nesse prazo aqui intermediário que a gente vê no gráfico semanal. Aproximando um pouco mais, a gente entra no gráfico diário e vocês percebem que a linha de tendência na cor branca que a gente tem aqui e que vem desde lá de trás em setembro, né, teve um toque aqui, teve um outro toque aqui, um terceiro toque aqui e aí um rompimento. Rompeu essa linha de tendência na cor branca, o preço tentou se recuperar aqui no dia 15 de novembro e voltar para cima da linha branca. Notem, bateu nela, não conseguiu, ela se tornou uma resistência e aí o preço desabou de vez e parou aonde? Parou exatamente na linha verde, que é a média móvel de 50 dias, que vem servindo como suporte. Nesse momento, o preço está ao redor dos 60 mil dólares e a linha verde está em 59.146 dólares, tá? Então tem um pequeno espaço aqui e a linha verde servindo como suporte. No caso de um rompimento da linha verde, a tendência seria o preço recuar até a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Nesse momento, essa média móvel está em 52.917 dólares, ou seja, ao redor dos 53 mil dólares. E por que eu falo que a tendência seria essa? Porque se a gente afastar o gráfico, notem o que aconteceu nas últimas vezes onde a gente teve um rompimento da linha verde, tá? Olha aqui, por exemplo, ao longo da subida em 2021, né, do final de 2020 para frente. Notem que a linha verde ela serve como suporte, suporte de novo, suporte, suporte, mas aqui é rompida. Para onde vai o preço? Ele bate exatamente na linha branca, como a seta amarela mostra para vocês. E podemos voltar mais aqui também. Ó, iniciando aqui o ciclo de alta, o que aconteceu? A linha verde servindo como suporte, quando ela foi rompida aqui, por exemplo, ó, buscou a linha branca. Depois subiu, quando foi rompida aqui na frente, buscou mais uma vez a linha branca, e aí a linha branca se torna um suporte. E também em outros ciclos de alta, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Está aqui o ciclo de alta de 2017 e vocês vão notar a mesma coisa. Olha só, o preço geralmente acima da linha verde, quando rompe a linha verde, busca a linha branca. Depois, ó, quando rompe a linha verde, busca a linha branca. Quando rompe a linha verde, busca
busca a linha branca. Então, é uma tendência que a gente tem no mercado, né? E é por isso que eu esperaria isso no caso do rompimento desses 59 mil dólares aqui, tá? Não seria nada positivo, né? Porque, como eu falei, 53 mil dólares estaria abaixo do ideal para a gente do gráfico semanal, que está em 56, e também abaixo do ideal do gráfico mensal, que está em 58.700. Como eu falei, pode ir lá buscar os 53 desde que feche novembro, né, o mês, acima de 58.700, tá? Isso que seria o mais importante para a gente. E eu sei que essas quedas assustam muita gente, mas elas são super normais ao longo de um ciclo de alta. Um ciclo de alta não é só alta, 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 alta. Não, é alta, correção, alta, correção. E se a gente comparar esse ciclo atual com o de 2017, por exemplo, né, que foi o anterior, o caminho está muito parecido. Olhem aqui no gráfico, que interessante, né? A partir de junho de 2021, a gente tem o preço fazendo essa configuração, né? O preço está aqui para vocês, e a linha azul mostra o caminho percorrido em 2017. Linha azul 2017, linha colorida 2021. E até o momento está tudo acontecendo certinho, tá? Nós temos 5 pontos de ancoragem nesse gráfico marcados pelas setas brancas. Então, olhem como o preço afundou nesse momento aqui em julho, batendo no mesmo ponto de 2017. Aí o preço volta a subir e encontra o mesmo topo de 2017 aqui em setembro. Depois o preço desaba e ainda em setembro a gente encontra esse mesmo fundo de 2017. O preço volta a subir e encontra esse mesmo topo aqui de 2017. E agora afundamos e adivinhem, pegamos o mesmo fundo de 2017. Só que esse fundo considera que não teremos uma queda maior do que a queda atual, que bateu ali nos 58 e alguma coisa, né? Se a gente afundar abaixo dos 58 mil dólares, essa configuração deixa de fazer sentido, né? O gráfico vai ficar diferente daquele de 2017. Por outro lado, se realmente 58 foi o fundo do poço dessa correção, o que vem pela frente é muito positivo, né? Se a gente continuar seguindo esse gráfico, olha só o que aconteceu em 2017. Foi justamente após esse fundo do poço, né, essa correção aqui, que o preço teve a maior disparada do ciclo de 2017. Olha essa linha azul subindo absurdamente até o final do ano, né? E no caso desse ano, isso equivaleria a um preço aqui ao redor dos 140, 150 mil dólares, tá? Da virada de 2021 para 2022. Então, temos aí muita expectativa para essas próximas semanas. Fiquem de olho, né? Eu acho que eu passei várias dicas com relação a valores nesse vídeo. Não esquece de deixar o like, né? Se quiserem mais informações gráficas, assinem a Criptomaníacos. Nossos planos estão no nosso site aqui na descrição. E desculpe pela minha voz, eu tô gripado pra caramba, então tá difícil de falar, mas vamos continuar, porque temos um assunto muito importante que tem ligação com a Binance pedindo por uma regulação global, todos seguindo a mesma regra ao redor do mundo. Antes de entrar na matéria aqui, eu queria falar para vocês que não é à toa que todos os bilionários são socialistas. Por que eles gostam tanto de Estado? Porque na hora que o cara tem uma mega corporação, uma mega empresa líder de mercado, é ótimo que existam barreiras para novos concorrentes. Afinal, barreira é negativo para todas as empresas, incluindo esse bilionário. Mas para quem é mais difícil a barreira? Para um cara que tem bilhões de dólares e que pode arcar, por exemplo, com carga tributária no talo, né, imposto pra caramba, ou para alguém que está começando? É claro que barreiras são muito mais difíceis para quem está começando, para quem não tem dinheiro, para quem precisa inovar. Esse cara não consegue fazer nada de diferente daquele que é líder do mercado. E por que você mudaria de um líder de mercado para um novato que não faz nada de diferente? Nunca que você vai mudar. Você vai ficar com a segurança do líder de mercado. É por isso que todos esses bilionários, donos de empresa, são socialistas. Eles amam o Estado. Nada melhor do que o Estado criando regras que tornem todos iguais. Porque se todos são iguais, aquele que é líder de mercado vai continuar sendo líder de mercado para sempre. E, infelizmente, a mesma coisa acontece no setor de criptomoedas. A Binance é a maior corretora do mundo, ela é líder de mercado. E nós estamos vendo, atualmente, ela se tornando um braço do Estado, né? Ela fazendo exatamente o que eu expliquei para vocês, ou seja, se aliando ao Estado para matar a concorrência. Ela quer que todas as empresas sigam a mesma regra. Nesse cenário, ninguém vai ter nenhum incentivo para migrar da Binance para uma nova empresa, já que essa nova empresa não pode inovar.
Então, entrando na matéria, Binance pede regulação global para o mercado de criptomoedas. Aí lá vamos nós. A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, publicou uma declaração com 10 direitos, para usuários de criptomoedas, que pode servir, na verdade, como guia nas discussões regulatórias e no desenvolvimento de estruturas globais para o mercado. Vamos lá, Binance. Direitos? Será que são direitos para a gente? Realmente direitos? Nos anúncios que descrevem os 10 direitos fundamentais, a Binance afirma que a regulação geral é inevitável e enfatiza que a regulação inteligente trará benefícios ao setor. Regulação inteligente, hein, pessoal? Entre os tais dos direitos, há, por exemplo, o direito de fazer Know Your Customer, KYC, que é o conheça o seu cliente, ou seja, aquela obrigação que você tem de enviar toda a sua documentação para dentro de uma corretora. Pô, mas espera aí, como é que é um direito ser uma obrigação? Não, é direito ou obrigação? É um direito nosso isso? Tá estranho isso aí, hein, Binance? O que pode deixar alguns investidores de cabelo em pé, já que não se trata de um direito, mas sim de uma obrigação imposta por reguladores. Exatamente. Aí está aqui o print dos 10 direitos fundamentais da Binance em inglês, né, que eles colocaram no jornal, e aqui está a tradução. Então vamos lá. Abaixo os 10 direitos que a Binance cita em seu documento. Gravem esse primeiro que é importante para o final. Todo ser humano deve ter acesso a ferramentas financeiras. Pô, tô totalmente de acordo. Como criptomoedas, que permitem maior independência econômica. Independência significa que você não depende de terceiros, correto? Você não depende de intermediários. Você é independente. E eu concordo que todo ser humano deve ter acesso a ferramentas financeiras. Mas vamos continuar. Ponto 2. Os participantes da indústria têm a responsabilidade de trabalhar com reguladores e formuladores de políticas para definir novos padrões para ativos criptográficos. Não. Peraí. É totalmente contrário. Criptografia é justamente você não depender de regulação, de intermediário para nada. Então não tem nada de trabalhar com reguladores, com político para definir padrão, e não tem padrão. Criptomoedas não tem padrão. Alguém vai criar uma moeda e aí as pessoas de forma descentralizada vão decidir se aquela moeda vale a pena ou não. Não tem nenhum regulador, não tem nada disso. Então esse negócio faz sentido. Aí ele continua. A regulamentação inteligente incentiva a inovação. Não. É o contrário. A regulamentação mata a inovação. Porque se todos têm que seguir a mesma regra, como é que você vai inovar? Não faz nenhum sentido isso. E ajuda a manter os usuários seguros. Negativo, de forma nenhuma. Você entregar os seus dados, por exemplo, para dentro de uma corretora ou para dentro de um governo, não te torna mais seguro, te torna inseguro. Já vimos diversas vezes os países vazando dados dos cidadãos. Inclusive aqui no Brasil isso acontece o tempo todo, né? CPF, foto, é tudo. Vaza o tempo todo. Que segurança é essa que a regulação traz? Não traz nenhuma segurança para a gente. Ponto 3. Plataformas de criptomoedas responsáveis têm a obrigação de proteger os usuários de malfeitores e implementar processos de Know Your Customer, KYC, para prevenir crimes financeiros. Não. Plataforma de criptomoedas não tem que pegar dado de ninguém. Criptomoedas, elas têm a palavra cripto, vem de criptografia, ou seja, os seus dados e o seu dinheiro não estão visíveis para outras pessoas. É por isso que é criptomoeda e não moeda. Porque se você quer que seus dados estejam visíveis, use dólar, use real, use uma shitcoin qualquer do Estado. Se você não quer isso, você usa criptografia para que isso não aconteça. Então, como que você fala que é um direito implementar conheça o seu cliente, know your customer? Está completamente errado. E aí vem a pérola, vem o ponto 4. A privacidade é um direito humano. Peraí, Baia. Tá achando que a gente é burro, né? Você acaba de falar que o direito é enviar os nossos dados, isso é um direito, né? Não é obrigação, é um direito nosso. A gente tem que enviar os dados para a corretora e para o governo. Aí, na sequência, você fala que a privacidade é um direito humano? Como que tem as duas coisas? Como é que um direito é enviar todos os dados, o outro direito é privacidade? Como é que essas coisas se falam? É totalmente incoerente esse discurso, não faz nenhum sentido. Ou é uma coisa, ou é a outra. E aí eu vou acelerar aqui para o ponto 7. Regulação e inovação não são mutuamente exclusivas. Mais uma vez, incoerência. Como é que não são? Regulação significa que todos do mercado devem seguir a mesma regrinha idiota. Se todos seguem a mesma regra, como é que você inova? Você não inova. Por isso que quem está lá no topo
defende regulação, defende regulamentação, porque eles sabem que mata a inovação e mata a concorrência. Novamente, a Binance sendo incoerente. Ponto 9. Os mercados que oferecem instrumentos derivados devem estar sujeitos aos regulamentos apropriados. Isso garante que todos os usuários atendam aos requisitos de elegibilidade. Eu destaquei essa porcaria de requisitos de elegibilidade. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui significa que estão dizendo que algumas pessoas podem trabalhar com instrumentos derivados, outras não. Você tem que estar elegível a trabalhar com isso. Portanto, é uma barreira. Não é para todo mundo. Mas como que eles falam isso depois de falar lá no ponto 1 que eu pedi para vocês gravarem sobre todo ser humano deve ter acesso a ferramentas financeiras? Então, como eles falam que todo ser humano deve ter acesso, e no ponto 9 eles falam que você precisa ter elegibilidade. Então, não é para todo ser humano. É para somente quem o regulador achar que pode ter. Olha só, que incoerência mais uma vez. Aí chegamos no ponto 10. A regulamentação das criptomoedas é inevitável. Os usuários têm o direito de compartilhar sua opinião sobre como a indústria deve evoluir. Não. Criptomoedas é justamente sobre você não ligar para a opinião alheia. Não importa se o teu vizinho acha que você tem que pagar 70% de imposto. Não importa se o seu vizinho acha que você deveria contribuir para a Previdência Social do Estado. Não importa se o seu vizinho acha que você deveria ser obrigado a usar real. Porque você vai usar Bitcoin e ninguém consegue te impedir. Então, independe da opinião alheia. Ninguém tem que ligar para a opinião de ninguém sobre criptomoedas. Se você não gosta, use outra. Use o que você quiser, mas você não consegue impedir a liberdade de outra pessoa pensar diferente. É justamente uma das coisas mais importantes das criptomoedas. Então, não, Binance. A gente não está ligando a mínima para a opinião de alguém sobre como eu devo usar meu dinheiro. E como está listado nos seus próprios direitos, é o ponto 1, inclusive, nós estamos falando sobre independência econômica. É não depender de intermediários, sejam eles reguladores, sejam eles corretoras, seja lá quem for. Estamos falando de independência. Nada do que está escrito aqui faz qualquer sentido. Eu fui o primeiro a defender a Binance quando outras corretoras brasileiras queriam impedir a concorrência dela aqui no mercado brasileiro, tá? Eu acho que a gente tem que ter livre concorrência, não importa o tamanho das corretoras, e quando a Binance não queria seguir regrinhas brasileiras, eu defendi a Binance. Eu falei, tá certa, não tem que seguir regrinha nenhuma. A gente está falando de um mercado que não depende de regras estatais. E agora ela se curva ao Estado e também quer impor suas regras para cima de todo o mercado. Então, isso aqui é revoltante. Eu acho que todas as corretoras têm direito de fazer autorregulação, ou seja, se juntar com outras empresas e criar regras para esse grupo, mas não podem impor essas regras para cima de outras empresas, para cima de novas empresas, de forma nenhuma. Se vocês acham que as suas regras são boas, o mercado vai comprar as suas regras. Se junte com outras empresas, faça a autorregulação. Não imponha essas regras para cima dos outros com a ajuda do Estado, com a ajuda de violência. Isso é antiético. Será que todo ser humano vai ter acesso a ferramentas financeiras depois que essa regulação global sair do papel? Será que, por exemplo, esse pessoal aqui, vendedor ambulante, que está usando o aplicativo da 99Pay, vai poder oferecer Bitcoin na praia depois sair uma regulação igual dos bancos? Ou somente grandes bancos e grandes corretoras poderão fazer isso, né? Vocês estão vendo uma situação onde um ambulante aqui, ó, vendendo Bitcoin na praia vai poder fazer isso? Claro que não. A regulação vai dizer que Bitcoin e criptomoedas são muito voláteis, são ativos de alto risco e, portanto, somente investidores qualificados têm o direito de comprar Bitcoin. E aí os mais pobres não terão acesso. E aí o ambulante não pode vender Bitcoin. E é assim que acontece sempre. Afinal, como diz o parasita de um banco da Inglaterra, Bitcoin pode representar risco para a estabilidade financeira. E vem todo esse lenga-lenga, esse blá-blá-blá do vice-governador do Banco da Inglaterra, John Cunliffe. Ele fala, portanto, o ponto em que eles representam um risco está se aproximando. E acho que os reguladores e legisladores, esses mesmos defendidos pela Binance, precisam pensar muito sobre isso. O que mais, meu amigo? O Banco Central do Reino Unido começou a encontrar maneiras de gerenciar riscos nas finanças descentralizadas, onde transações ponto a ponto no blockchain entregam serviços financeiros sem um banco ou corretor intermediário.
Notem aqui o risco para eles, né? Olha só, serviços financeiros sem um banco ou um corretor intermediário. Portanto, Binance, na hora que você faz uma regulação, o que acontece é que esse parasita aqui, ele se acha necessário. E na hora que você tem um intermediário, adivinha, Binance? Adivinha? Adivinha se você tem independência econômica? Não, você agora precisa de um banco ou de um corretor intermediário. E aí o vendedor aqui da praia não pode mais existir. E como disse o nosso bilionário Elon Musk, governo imprime dinheiro quando quer. Exatamente, Elon Musk. Está entendendo como funciona, né? O homem mais rico do mundo, Elon Musk, disse que o governo imprime dinheiro quando quer e muito facilmente. Segundo sua visão, o dinheiro de Banco Central é apenas um sistema que pode ser manipulado com poucas ações, não sendo digno de confiança. E todos nós já sabemos disso. O dinheiro do Estado é um dinheiro de brinquedo, é o dinheiro do banco imobiliário, aquele joguinho que você jogava na infância lá, que eles pegam, vai multiplicando lá e pronto, imprime mais e desvaloriza o seu poder de compra, claro, passando o poder de compra para a mão do parasita. E não à toa, metade dos millennials preferem receber salários em Bitcoin, aponta pesquisa. As pessoas estão parando de ser burras, né? De falar, não, confiável é o dinheiro do político. Claro que não. Confiável é o dinheiro que não tem controle dos políticos. E os mais jovens já estão se dando conta disso. Então a pesquisa falou o seguinte, a pesquisa realizada pelo grupo Dever revelou que 36% da geração Y e 51% da geração Z gostariam de receber pelo menos metade de seus salários em Bitcoin, em vez do dinheiro emitido pelo governo. Os millennials e a geração Z preferem apoiar uma moeda digital descentralizada, autônoma e uma rede de pagamentos do que um sistema tradicional onde as instituições monetárias e os governos estão no controle. Eles acreditam claramente que as criptomoedas são o futuro inevitável do dinheiro, afirma o alto executivo. E você aí, quer dinheirinho de papel ou quer dinheiro de verdade? Essa é a pergunta que eu faço para você. E nesse contexto, será que $60 mil por Bitcoin tá caro ou tá barato? Deixem que eles criem todas essas barreiras, porque elas incentivam mais e mais a migração de todo esse setor para a descentralização, ou seja, a não dependência de intermediários para realizarmos transações. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.